Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma. Agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos juntos aqui para estudarmos, praticarmos, aprimorarmos e elevarmos ainda mais o nosso pensamento para junto da verdade. A página 34, Oração para receber o amor de Deus. Lembrando que o meu livro é 37ª impressão e caso você tenha um livro, você pode acompanhar a leitura, caso contrário, pode assumir a posição de oração, uma posição confortável, fechar os olhos e elevar o seu pensamento. Deus flui para o meu interior e uma atmosfera desse amor de Deus emana incessantemente de todo o meu ser e preenche todo o meu lar. Todos os meus familiares estão envoltos por essa atmosfera e preenchidos pelo amor de Deus. Por isso, nenhuma infelicidade, nenhuma doença poderá ser. A visão abundante é algo que vem a nós como recompensa da contribuição que damos à humanidade. Deus não nos deu uma mente tão mesquinha que deseje receber provisões sem pagar o devido preço. Pelo contrário, Ele nos extermina tal pensamento mesquinho, e nisso consiste a verdadeira expressão do seu amor. Os meus familiares são todos filhos de Deus, e por isso eles se responsabilizam por todos os seus atos, não buscam enriquecimento fácil através de uma chance que possa surgir por acaso em sua vida, e recebem a dádiva provinda de Deus, obedecendo a lei da mente que diz, dando é que se recebe. Mesmo que eu receba a felicidade segundo a lei mental da recompensa, dá e receberás, não penso presunçosamente, recebi porque dei. Tanto os benefícios que dou como a força para dar são dádivas recebidas de Deus. Sou apenas o canal por onde circulam as dádivas de Deus. Se eu não passar para frente a riqueza, a capacidade e todas as coisas que possuo, estarei entupindo o canal da circulação das dádivas de Deus e, por conseguinte, não terei uma vida agradável, causarei transtornos a outras pessoas e não estarei correspondendo à vontade de Deus. O amor não é simples sentimentalismo, nem um conceito abstrato. Ele é esforço volitivo em fazer algo de útil ao próximo. Agradeço a Deus que me ama e me protege constantemente. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa que nos mostra como é as bênçãos de Deus e a necessidade que nós temos de exteriorizar. E um ponto interessante é como o professor Masaru Taniguchi, ele usa o poder da palavra exatamente para que nós possamos compreender aquilo que nós devemos estipar da nossa mente e com o pensamento correto fazer com que o nosso talento seja benéfico para o maior número de pessoas. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Uma grande alegria estar aqui com vocês mais uma segunda-feira, juntos aqui para estudarmos um pouquinho mais dessa filosofia tão especial que é a filosofia Dasa e Chonoe. Quero mandar um grande abraço a todo mundo que está assistindo agora essa palestra, aos que estão aqui presentes também, meu muito obrigado, muito obrigado. Um abraço para quem está assistindo em Brasília, fora de Brasília, no Brasil, fora do Brasil, meu muito obrigado mesmo. É maravilhoso nós termos esse apoio, esse suporte, essa possibilidade de toda segunda-feira estarmos aqui juntos, estudando, aprofundando, tendo uma visão mais otimista, uma visão mais positiva e uma visão muito mais responsável da vida e dos nossos atos. Então eu agradeço a todos que de alguma forma contribuem para que estejamos aqui todas as segundas-feiras estudando, praticando a nossa meditação Shinsokan e elevando ainda mais os nossos pensamentos. Da mesma maneira que nós tomamos banho todos os dias para limpar o corpo, é importante que nós tenhamos também os nossos momentos para limpar a nossa mente, amenizar os nossos sentimentos e transformar a nossa vibração. Isso é fundamental. Nós não trabalhamos com a mente com a mesma assiduidade na limpeza como a gente faz com o corpo. O corpo, pelo menos, a grande maioria, tem o hábito de sempre lavar, tem o hábito de manter o corpo sempre limpo, mas a mente não. A gente acredita que a mente não precisa ter esse cuidado, que a mente pode ficar com os pensamentos que for, que está tudo legal, está tudo tranquilo. E não é assim que funciona. Os pensamentos acumulados, eles se transformam e modificam e atrapalham muito o nosso desenvolvimento. Por quê? Tudo na vida é concretização daquilo que nós pensamos, sentimos e vibramos. Então é muito importante a gente ter esse momento e reservar um horário para você é de suma importância. Gastamos tempo assistindo coisas que às vezes não são construtivas, gastamos tempo às vezes
sabe, envolvidos em fake news, em notícias horrorosas, em coisas assim que não trazem nada de benefício e não tiramos um tempinho para limpar a nossa mente, para promover uma verdadeira transformação ou uma limpeza profunda, a fim de que tenhamos uma mente muito mais leve, o que só traz benefícios. É muito comum hoje em dia as pessoas estão vivendo verdadeiros distúrbios psicológicos, exatamente do fruto do descuidado que tem com os pensamentos. Então, muito medo, muito rancor, muitos sentimentos negativos vão se acumulando e isso estoura dentro das pessoas. É por isso que hoje em dia a gente tem, não é à toa, quase 1/3 da humanidade tendo algum problema, alguma disfunção psíquica, mental. Por que isso? Porque não se tem cuidado. Hoje em dia a informação é muito rápida. Antigamente, se você voltar, não precisa ir muito não, você volta 30 anos, você demorava para ter informação. Hoje em dia a informação é imediata. Então tudo hoje é diferente. Nós já tivemos várias pandemias. A pandemia do coronavírus não foi a primeira da humanidade. É pandemia toda hora, gente. Mas qual foi a diferença do coronavírus? Foi a primeira pandemia com todo mundo conectado online o tempo inteiro. Então, uma pandemia com WhatsApp. E isso daí foi algo muito sério, que mexeu muito com a humanidade, porque as informações, elas eram não só distorcidas, como elas eram também potencializadas. A guerra que nós estamos vivendo, que nós estamos infelizmente acompanhando aí da Rússia com a Ucrânia, de Israel com Hamas, não é nova, gente. A humanidade tem guerra desde que começou a ter gente. Mas qual é a diferença? Nunca foi tão intensa a forma de divulgação. Então a coisa acontece, não deu 15 minutos, ela já está no celular de todo mundo. E muitas vezes sem filtro. Então nós vivemos as situações com muito mais intensidade. Porque antigamente as pessoas precisavam buscar informação. Hoje em dia você não precisa buscar nada. Ela chega a você, vem no grupo, tá lá, cenas horrorosas, chega um monte. Então é impressionante como é que as coisas chegam. A gente às vezes sabe da notícia antes dos jornais. Antes dos jornais. Você tem uma coisa acontecendo, o tempo do jornalista chegar e escrever a matéria, você já recebeu alguma coisa anterior. Então isso traz uma dinâmica muito rápida e nós não estamos preparados para isso. O que acontece? Nós temos um excesso de informação. E excesso de informação, a primeira coisa que causa é ansiedade. Porque a gente tem informação e a gente não tem como trabalhar essa informação. Então a gente recebe muito, não sabemos o que fazer e isso vai gerando ansiedade. Por quê? Nem toda informação é necessária. Vendem para a gente que tudo é necessário. Tudo é necessário. Então eles querem te informar de tudo. Mas nem toda informação lhe é necessária, lhe é útil e lhe é favorável. Eu já contei essa história várias vezes. Uma vez eu estava, uma moça super preocupada com a queda de ações. Ela falou, as ações estão caindo, estão caindo, estão caindo. E eu virei para ela e perguntei assim, a senhora faz algum trabalho? A senhora tem ações, investe em mercado de capitais? Ela, não sei nem como é que funciona isso. E eu falei, mas por que então você está preocupada? Porque o jornal está falando toda hora que está caindo, a bolsa está em menos de 110 mil pontos. Eu falei, você sabe o que significa? Ela não tem uma menor ideia. Bolsa para mim é o que eu carrego quando eu saio de casa. Mas ela estava sofrendo com a queda da bolsa, porque ela não... O pessoal falava queda de bolsa, e ela começou a ficar preocupada. Então as pessoas acabam vivendo problemas dos quais não são ou não fazem parte, mas elas sofrem, elas vivem aquilo como se aquilo fosse realmente algo que as afetasse diretamente. É importante ter algumas informações? É, mas se você não consegue trabalhar, isso não vai fazer diferença na sua existência. Eu bato muito nessa tecla. Qual a finalidade de nós aqui no Brasil sabermos que caiu um avião, por exemplo, na Malásia? Qual a finalidade? Ah, eu posso ter parentes na Malásia. Beleza, mas para a grande população, o que uma notícia dessa gera? Medo de avião. É esse o resultado, é medo de avião. Aí você começa a entrar no avião, você começa a ficar com medo, você começa a achar que vai ter algum problema e tudo mais, quando você acaba que não é uma coisa relacionada. Então,
a gente precisa entender, a gente é bombardeado de informações e detalhes. Não são boas informações. Nós somos bombardeados de informações pesadas, de informações que precisam ser trabalhadas. Então, se você não consegue lidar com isso, você começa a ter visões, você começa a ter uma percepção do mundo muito negativa. E é isso que nós estamos vivendo. É interessante, porque se você for analisar historicamente, viver no passado era mais perigoso do que viver no presente. A expectativa de vida na Idade Média era 33 anos. 33. Hoje em dia a expectativa no Brasil está batendo 75, 76 anos. Então, ou seja, nós tivemos uma melhora na qualidade de vida muito gigantesca em séculos. Foi uma coisa muito grande. Então, o que acontece? Antigamente, por que os idosos eram considerados sábios? Porque os idosos eram a minoria. Ninguém conseguia chegar naquela fase. E quem chegava era tido como experiente. Hoje em dia nós estamos tendo inversões nas pirâmides populacionais dos países. Por quê? Como ter uma melhor qualidade de vida, como ter uma maior condição, uma melhor em todos os aspectos, saúde, tecnologia e tudo. Então, as populações estão envelhecendo e hoje em dia nós já temos um problema, outros problemas decorrentes do envelhecimento da população. Mas qual a concepção que a gente tem? Que hoje em dia é a pior época para se viver, porque é uma época muito perigosa. Mas a gente fala, isso é baseado em quê? Porque as nossas informações, elas são informações sempre trabalhadas de forma negativa. Então eu sempre bato a tecla, eu não falo para a gente não se informar, eu falo para a gente saber peneirar, porque nós temos muita notícia, muita informação, mas a gente não tem condição de trabalhar por isso. É nesse aspecto que gera ansiedade. A gente fica ansioso porque é o tempo inteiro. Olha só, desde que eu me entendo por gente, quando eu era pequenininho, tinha o monstro da inflação. Então eu via nos noticiários, era o pessoal andando com a maquininha que ia mudando os preços e você corria no mercado para poder pegar os produtos antes que o homem da maquininha passasse. Então só se falava de inflação, está em crise, está em crise. Eu nunca me lembrei, ou numa busca mental, eu não consigo me recordar de uma vez alguém falando, seja os jornalistas, alguém falando assim, estamos vivendo uma época que a economia está tudo bem. É sempre crise. São décadas e décadas que é sempre crise. Mas quando você vai olhar dentro da crise, você vê que tem ora pessoas que estão crescendo, ora pessoas que estão passando por aperto. Então você começa a observar que a ideia de crise é muito mais uma questão trazida do que realmente uma questão factível. Eu não estou falando que a gente não tem margem de pessoas que estão excluídas, de que nós não temos pobreza. Não é isso. O que eu estou falando é que a notícia é o tempo inteiro falando que nós estamos em crise. Se nós estivéssemos vivendo toda a crise que estavam falando, a gente não tinha crescimento nenhum. E isso não é o que acontece. Nós temos crescimento, óbvio, deficitário. Nós temos muito o que fazer, óbvio, mas nós temos avanços e esses avanços nunca são eles nunca são perceptíveis, eles nunca são divulgados. É sempre uma visão negativa das coisas. Aí quem divulga boa ação acaba sendo aqueles que querem vender o seu peixe. Aí começa cada um puxando a sardinha e a gente não observa a realidade. Então o ponto que eu quero trazer é o seguinte, muito cuidado, esse tanto de informação só traz ansiedade, só traz medo, só traz angústia da gente acreditar que a gente está perdendo, que a gente está vivendo momentos ruins, quando não é verdade. A gente tem 1 milhão de coisas boas. O ponto é que hoje em dia as pessoas não estão sabendo aproveitar as boas oportunidades da vida. E um ponto interessante dessas boas oportunidades da vida, para que nós possamos entender, aprender e compreender, é exatamente nós entendemos os momentos da vida. Os momentos da vida. E para nós falarmos um pouquinho dos momentos da vida, o passado já se foi. Esse é o nosso tema de hoje. E por que eu quero falar do passado já se foi? Exatamente que a gente possa compreender os momentos. Por que esse tanto de informação que a gente recebe nos causa ansiedade? Porque ele afeta diretamente um dos momentos da nossa vida. E qual que é o momento? Futuro. O futuro. A gente tem medo do futuro. Tem medo. Olha que coisa interessante. A minha avó teve 10 filhos.
10 filhos. A época da minha avó não tinha sistemas hospitalares como temos hoje. A época da minha avó, como é que tratava doença de criança? Promessa. Era assim que cuidava. O menino ficava muito doente, era promessa. Por quê? Chegava às vezes no médico ou chamava o médico para passar em casa, o médico ou era muito caro, ou ele passava e falava assim, ó, aqui não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Minha mãe teve a pneumonia, foram 2 pneumonias que a minha mãe teve, e uma delas foi muito profunda, e o médico falou, ó, não vai sobreviver. O que a minha avó fez? Fez uma promessa para Nossa Senhora, que se minha mãe fosse curada, ela ia passar, acho que não sei quantos anos usando azul. Minha mãe foi curada e minha mãe passou não sei quantos anos usando azul. E o interessante é que o nome da minha mãe é Rosinha. E minha mãe passou anos usando azul. Por quê? Foi a promessa. Então, tinha-se aquele respeito, porque as pessoas dependiam da promessa. E olha que interessante, tinham-se 10 filhos. Cara, você não sabia qual filho ia vingar ou qual filho não ia vingar. E mais, minha avó, se não bastasse os 10 filhos, ainda adotou. Porque não bastava só ter 10, a gente ainda tem que incrementar, ainda adotou uma turma lá. Então, ou seja, você tinha 14, 15 filhos, e a preocupação não era o futuro, era sobreviver no agora. Era uma coisa que eles tinham, e hoje em dia as pessoas têm medo de ter um filho. Eu vi uma senhora, eu achei muito engraçado uma vez andando aqui na regional, e uma senhora, ela devia ter seus 80 anos, cabelos brancos, e ela estava parada assim, brava assim, ela falando, é um absurdo, é um absurdo. E eu passei do lado dela e perguntei, mas o que foi, minha senhora, o que é um absurdo dela? Estava conversando com a moça ali, e a moça falou que estava com medo de ter um filho. Aí eu falei assim, mas por que ela estava com medo? Porque ela falou que estava com medo da dor do parto. Aí essa senhora virou para mim e falou assim, essa daí não é mulher, está precisando honrar a calcinha, eu tive 10 de parto normal e ela está com medo de ter um. Aí eu li aquilo, eu achei interessante o ponto de vista dela. Então o que acontece? O medo de sentir dor. Antigamente não tinha, eu não quero sentir dor, você não tinha opção, não existia remédios, não existia o que hoje a gente tem, que as pessoas começam a sentir dor, se entope das coisas lá. A gente estava ouvindo na rádio, estava passando na CBN uma reportagem, estava falando que Rolling Stones e os Beatles estouraram nas paradas, mas não nas paradas gerais. Eles estouraram nas paradas agora que chamam de adultos alternativos. E a gente para pensar, adulto alternativo? Na minha época, alternativo era a galera que gostava de uma droga, era um pessoal meio doido assim. Eles eram minoria. Hoje em dia, quem não usa droga é que virou minoria. Então acaba sendo os adultos alternativos. Aí você fala assim, gente, o que é isso? Porque hoje em dia as pessoas elas estão viciadas, não necessariamente em drogas ilícitas, as pessoas estão viciadas em drogas. Todo mundo quer tomar um treco. É tão esquisito que a pessoa que não toma, todo mundo olha, que é isso? Você não toma? Seja no que for, esteticamente, para estudar, hoje em dia as pessoas para estudar estão tomando uns venenos aí, estão tomando uns remédios para déficit de atenção, que a pessoa fica doida e a pessoa fica lá alucinada. Então as pessoas elas estão, bebida alcoólica não preciso nem falar, bebida alcoólica é uma droga horrorosa que detona dentro da sociedade, porque nem todo mundo consegue ter um uso consciente, nem todo mundo consegue ser disciplinado. Então, nós estamos hoje em dia em que todo mundo busca alguma coisa, seja droga para dormir, seja droga para dor, seja droga para conseguir as coisas, seja droga para potencializar exercícios físicos, tudo as pessoas estão correndo atrás disso, porque querem os máximos resultados e não percebem que isso custa um preço. Mas vamos lá, voltando àquele aspecto, as pessoas se preocupam com o futuro. Então, hoje em dia, as pessoas querem ter menos filhos porque elas se preocupam com o futuro. Claro, nós temos toda uma transformação social que leva a isso. Por óbvio, se a gente continuasse tendo 10, 15 filhos,
Não vai ter planeta para caber tanta gente. Mas o ponto é que você tem uma transformação e a mentalidade muda. As famílias hoje em dia, elas têm estruturas menores. Por exemplo, os meus filhos, eles só têm um primo por parte de mãe. Eu, por parte de mãe, tenho uma renca de primo. Com nove, minha avó tendo 10 filhos e ainda adotando um monte, vem aquela primaiada toda. Então, hoje em dia, irmão e primo é algo mais raro do que antigamente. Antigamente, eu lembro, festa de Natal na casa dos meus avós, era aquele negócio, parecia hospício, que tanto de gente bagunçada, gritando, você não sabia quem estava entrando, quem estava saindo, podia entrar qualquer pessoa lá dentro, comer e ir embora, ninguém nem reparar de tanta gente que tinha dentro da casa. Hoje em dia já é mais resumido, já é mais trabalhado, são menos pessoas. Tem vários motivos, custo de vida, dificuldade, sobrecarga de tarefas, porque hoje em dia também a mulher está sofrendo uma sobrecarga gigantesca, porque ela tem que trabalhar, tem que lidar com outras coisas e 1 milhão de outros fatores que poderíamos passar aqui à noite trabalhando. Mas o ponto é que há uma preocupação exagerada com o futuro, mas também tem um ponto muito interessante. O passado, ele não sai. As pessoas não conseguem largar o passado. Eu acho tão interessante. Eu converso muitas vezes com os meus tios ou com pessoas de outras gerações e eu acho interessante os conselhos que são passados. E normalmente, quando a gente está com algum problema, quando a gente vai pegar o conselho, seja com os nossos pais, nossos avós ou com pessoas de outras gerações, eles têm uma maneira de enxergar um mundo diferente da gente. E isso é muito rico. Por isso que a gente não pode desprezar outras visões, porque tiveram maneiras de enxergar, tiveram maneiras de ver. E o interessante é que as gerações anteriores sempre falavam, o tempo cura. O tempo cura. E eu sempre achei engraçado, por que o tempo cura? O que é que o tempo cura? E hoje em dia, você fala para uma nova geração que o tempo cura, eles ficam ofendidos. É um absurdo, eu não quero que o tempo cure, eu quero que cure agora, porque nós estamos na geração de tudo do agora. Eu tenho que fazer tudo agora. Então eu tenho que ser feliz, é agora. Eu tenho que ter dinheiro, agora. Eu tenho que estar casado, agora. Eu tenho que ser o melhor, agora. Então a geração da performance perfeita no agora. E isso não existe. Então por isso nós estamos numa geração hoje em dia que ela está sofrendo, porque ela não quer lidar com o mundo. Porque o mundo não é assim que funciona. Não é? Você não consegue ser 100% em tudo que você faz. Porque se você for 100% em tudo que você faz, você veio para o planeta errado. Porque nesse planeta, nós viemos para aprender. E se você está aprendendo, é porque você não está 100%. É óbvio. É óbvio. Você só matricula numa escola quando você precisa aprender, ué. Se você é fluente em francês, por exemplo, você não entra num cursinho de francês. Você não entra, você vai fazer outra coisa. A mesma coisa aqui na Terra, estamos aqui para aprender. Então essa ideia de alta performance, eu estava vendo, eu conversava com um colega meu, jovem, e ele falava assim para mim, porque uma coisa que mais me irrita é errar. Eu falei, então você vai morrer irritado. Porque a coisa que a gente mais faz na vida é errar. Faz parte do processo. Mas por que as pessoas não querem errar? Porque essa geração segura demais o passado. Segura demais o passado. Travam demais o passado. Por quê? Como o futuro é imediato, não pode ter erros no passado. E isso causa problemas. Então, qual é a grande crise? A grande crise que nós vivemos na atualidade, que nem todo mundo está se apercebendo. Antigamente, as pessoas eram mais despreocupadas, tanto com o futuro, como também elas eram mais desprendidas com o passado. Por isso que a geração tinha uma sensação de felicidade muito maior. Minha mãe, quando vai contar as coisas da vida dela, era assim, era tudo dentro da escassez. E eles eram muito felizes. E eu lembro na casa da minha avó, lanche da casa da minha avó se resumia 2 produtos, pão e manteiga. Não tinha esse negócio que tem hoje em dia, você abriu uma geladeira, tudo colorido, você escolhe o que você come. Era pão e manteiga. Eu não quero, então tem pão puro. Está resolvido. E vamos comer e vamos ser felizes. E os encontros na casa da minha avó, as lembranças que eu tenho, são muito felizes.
dentro da escassez. Eu lembro que o chuveiro da casa da minha avó, você não tinha uma vez que você ia tomar banho, não tinha emoção, porque ele dava choque. Então você tomava banho assim, você já se preparava e ia com a mão. Aí quando a água estava muito fria, você pensava, compensa eu tomar choque para esquentar ou vou assim mesmo? E quando estava muito quente, você ficava pulando e tentando dar tapa. Quantas vezes eu não abria o chuveiro e ficava controlando a temperatura com chinelo? Eu ficava batendo o chinelo para mudar a temperatura. E assim, não era o que nós temos hoje, que você tem chuveiro de todo tipo, chuveiros assim fantásticos, mas nós tínhamos uma sensação de felicidade. Por quê? Porque eu lembro que eu chegava na casa da minha avó, não havia cobranças, tanto do passado quanto do futuro. A vida fluía mais, as pessoas deixavam fluir mais. Então era uma coisa assim, sabe, muito mais leve. Hoje em dia, os meninos já são treinados para serem máquinas de realização de sonhos de pais. Então os meninos com 8 anos já estão em 35 cursos, joga xadrez, porque eu quero meu menino desenvolver uma inteligência artificial, meu menino tem que ser o melhor do mundo. Quando a gente sabe que não é assim que a vida funciona. Claro, todo mundo quer realizar sonhos, mas nem todo mundo realiza exatamente aquilo que pensou. A gente às vezes realiza aquilo que dá, porque a vida nos leva para os lugares desconhecidos, porque nós não sabemos qual é a nossa missão de aprendizado. Eu, por exemplo, nunca imaginei que eu fosse me tornar no que eu me tornei. Acabou que eu caí por acidente. Nesse acidente é que eu fui desenvolver talentos e eu fui manifestar dons que eu nem desconhecia, que eu desconhecia, aliás, que eu fui descobrir que eu tinha depois. Por quê? A vida não foi do jeito que eu tracei, a vida foi do jeito que ela tinha que ser. Dentro do traçado que ela tinha que ser, é que eu fui construindo excelentes oportunidades. E é isso que a gente tem que colocar em mente. Por quê? Se nós continuarmos com essa visão de que vai ser tudo do jeitinho que eu traço, você não consegue nem soltar o passado e você vai continuar eternamente preso ao futuro. E você acaba sofrendo. E é por isso que essa geração sofre. Gente, hoje em dia o pessoal, a gente quando estuda um pouquinho e a gente vê o tanto de avanço que a gente teve. Olha só que legal. No período colonial, ano de 1808, família real vem para o Brasil fugindo de Portugal, porque Napoleão Bonaparte falou, se você, Dom João, fizer acordo com a Inglaterra, nós vamos invadir Portugal e nós vamos tirar a família Bragança do poder e acabou. Dom João, numa jogada espetacular, enrola Napoleão, faz acordo com a Inglaterra e vem para o Brasil. Quando ele chega no Rio de Janeiro, a descrição da cidade é uma coisa linda, gente. É aquela cidade com as casinhas todas brancas, que nem Salvador, tudo branquinho, bonitinho. Quando as pessoas desembarcavam, que eles iam encontrar a cidade. E isso não tem muito tempo não, gente. O sistema de esgoto era ao ar livre. As pessoas pegavam seus dejetos e jogavam pela janela. Se você estivesse andando, você era sorteado. Você era sorteado, gente. Então, a cidade, acho que até os ratos tinham nojo. O rato olhava, meu Deus do céu, coisa horrorosa. E a gente tem um avanço hoje em dia, que a gente tem os banheiros, que é algo fantástico, mas a gente sofre mais do que antigamente. Gente, no Império Romano, eles escovavam os dentes com gravetos e carvão. Devia ser uma coisa linda o hálito. Eu fico imaginando os beijos de antigamente, velho. É muito amor para a humanidade ter continuado, velho. Hoje em dia a gente tem pasta de dente, é um avanço fantástico, mas as pessoas sofrem mais. Comida, você queria comer pizza antigamente, sabe como é que funcionava? Você fazia. Hoje em dia você liga e ainda vem alguém e te traz a pizza na porta. Você não precisa nem descer, a pessoa chega com a pizza, é uma mágica. Se você ainda não quer nem ligar, você abre e bota no teu micro-ondas, sai pronta, em 15 minutos. Quem nunca fez uma pizza não sabe o que é você ficar surrando uma massa a tarde inteira para a massa ficar fofa. Aí você tem que pegar a lenha para botar no fogão. Fazer pizza era um processo. Eu vou começar na segunda e a gente come na quarta. A coisa era demorada, mas não. Gente, lavar roupa. Como eu agradeço o inventor da máquina de lavar roupa, gente. Antigamente o pessoal lavava roupa como? No rio. Quem já teve chance de pegar a água do rio? A água do rio não é gelada. Se você esquentar ela, ela fica gelada. É temperatura sub-zero.
É um negócio assim, você bota a mão, você para de sentir a mão instantaneamente. Aí as pessoas tinham que lavar a roupa, bater na pedra e depois estender. Aí você imagina o pessoal lavando roupa branca, gente, num local que você não tinha estrada, você só tinha terra. A primeira andada era tudo subindo. Então, o que eu quero mostrar? Quantos avanços tecnológicos nós tivemos, mas e por que as pessoas continuam mais infelizes? Além de estarem felizes, agora são mais infelizes. Por quê? Porque dentro desse processo, elas esqueceram de trabalhar os elementos fundamentais para você levar uma vida com saúde. A ideia, uma vida saudável, uma vida feliz, uma vida muito mais realizada. A ideia hoje em dia é que você precisa ter. Se você tiver, você vai ser feliz. É mentira. Isso não quer dizer que a gente não precisa ter. Claro que você tendo conforto é uma grande ajuda. É óbvio, mas não é tendo que você vai ser feliz. Quando é que você vai ser feliz? É quando você souber trabalhar o elemento futuro e o passado dentro de você. É isso que vai te trazer. Qual é hoje em dia um dos itens que são considerados de maior prestígio? A pessoa que tem uma pessoa felizarda se chama paz de espírito. O que é uma pessoa com paz de espírito? É uma pessoa que aprendeu a trabalhar os elementos passados e futuros dentro dela. Porque, meu amigo, você pode ter o dinheiro que for. Se você tiver medo do futuro, você não vai ser uma pessoa feliz. Você vai ser uma pessoa constantemente assombrada por fantasmas, constantemente assolada pelo medo, constantemente, assim, pressionada pela vida. E se você é uma pessoa que, eu não me preocupo com o futuro, mas se você é presa no passado, você não abandona os falecidos, você não deixa os mortos serem enterrados pelos mortos, você continua carregando pedras e você não consegue andar. É muito interessante quando a gente começa a analisar a vida por outro aspecto, quando a gente começa a entender que os elementos que nós temos a serem trabalhados, eles precisam ser muito bem construídos dentro de nós. É por isso que um trabalho interior, ele promove modificações nas pessoas. Por que um trabalho interior, por que um trabalho, seja ele religioso, filosófico, quando ele é bem feito, bem trabalhado no interior das pessoas, promove bem-estar? É exatamente porque ela causa o equilíbrio. O equilíbrio entre os elementos passados e o equilíbrio entre os elementos futuros. Então as pessoas falam, o passado você não tem como mudar, o futuro você não tem como concretizar. Então, está tudo resolvido. É fácil falar, mas na hora que a gente vai viver, é que são elas. É por isso que nós precisamos ter práticas que nos auxiliam a lidar com os elementos. Olha só, pergunta fácil. Quem aqui tem alguma coisa na vida que fez que se arrepende? Quem é que tem alguma coisa no passado que fez e se arrepende? Se arrepende muito. Eu estou pedindo só uma, viu, gente? Só uma. Gente, é óbvio que todo mundo tem. Todo mundo tem. É óbvio. É óbvio. Hoje eu colho erros do meu passado. Coisas que eu fiz errado, que eu falei assim, cara, eu não devia ter feito. Mas eles foram importantes na construção daquilo que eu sou hoje. Eles são elementos essenciais. E agora eu pergunto a mesma coisa. Quem é que tem medo de alguma coisa do futuro? Todo mundo. Faz parte. Faz parte da vida. Então, o que é que vai trazer para a gente a felicidade? Todo mundo errou no passado. Esse é ótimo para a gente desmitificar aquela ideia da pessoa, eu nunca errei. A pessoa que fala que nunca errei é porque ela está mentindo. E se ela acredita nisso, não tem a menor ideia do que está acontecendo. Aquela pessoa que chega mais perdida do que tudo, sabe? Um exemplo excelente é quando aquela pessoa entra no meio da viagem. Eu já tive a sensação de estar absolutamente perdido. Eu fui fazer um cruzeiro e eu entrei no navio no meio da viagem. Aí você entra de calça jeans, blusa, temperatura de 50 graus, sensação térmica, todo mundo andando de roupa e só você lá perdido, você não sabe nem para onde é que vai. Eu falei, gente, é isso que está perdido na vida, velho. Eu não sabia o que fazer. Aí você demora 4 dias para você entrar no ritmo, para você pegar. Aí um dia eu estou andando lá, está entrando o pessoal de calça jeans, eu entendo vocês. A gente entra totalmente perdido, você não tem a menor ideia do que está acontecendo. Então, a pessoa que acha, não, nunca errei, minha vida foi perfeita, está totalmente perdido, não tem a menor ideia do que está acontecendo. Então a gente precisa entender, os erros fazem parte
E a incerteza, ela é o sabor da vida. Imagine a graça de você já saber tudo o que vai acontecer. É por isso que eu não consigo entender. As pessoas são doidas para conversar com os videntes para saber o futuro. Mas calma, velho, que ansiedade. Tá parecendo aquela pessoa que quer insight de fofoca, em revista de fofoca para ver o que vai acontecer nos capítulos da novela. É só esperar, vai acontecer, ué. As pessoas ficam na expectativa, mas é porque a ansiedade, eu quero saber. Se você estiver fazendo o dever de casa, pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Mas para isso você precisa entender. Então, a vida ela é interessante porque quando você compreende que ela é uma escola, você entende o porquê que os erros do passado são fundamentais e porquê o desconhecido do futuro também é fundamental. E é o equilíbrio disso que vai te trazer o bem-estar. É o equilíbrio disso. E o que nós vamos entender é exatamente, ou o que nós vamos estudar hoje um pouco, é exatamente a construção desse equilíbrio. Esqueci até de falar no início, nós vamos usar esse livro, A Verdade, da coleção A Verdade. Nós temos duas coleções dentro da Seitione. A coleção A Verdade da Vida, composta de 40 volumes, e a coleção A Verdade, que ela é composta de 10 volumes, mais o volume suplementar. Nós vamos falar aqui do 7, volume 7, que é Despertar Espiritual, um livro maravilhoso, bem profundo. E o professor Masaharu Taniguchi fala assim, ó, página 384. Meu livro, eu acho que é a primeira edição. Deixa eu só confirmar aqui. Primeira edição. Olha o que o professor Masaharu Taniguchi fala, que lindo. Viver plenamente o agora. Viver plenamente o agora. Essa é a chave da vida. Gente, o agora. Que momento que é o agora? Qual é o momento do agora? O presente. O presente. Deixa eu botar aqui em outra cor. Então, o agora é o presente. Então, o professor Masaharu Taniguchi já fala, a chave é viver plenamente o agora. A gente começa a entender, falar do agora na Seitione é de uma profundidade ímpar. Nós vamos trabalhar um dos aspectos. Viver o agora é viver o presente. Viver plenamente o agora. Essa é a chave da vida. Não fique preso ao passado. De que adianta ruminar as tristezas, os rancores e os ressentimentos pelos fatos do passado? Isso só serve para atormentar a si próprio e desgastar a energia. O passado já se foi. Quaisquer que sejam os fracassos sofridos ou as tristezas que você tenha vivenciado, foram experiências dessa vida e acrescentaram-lhe algo. Portanto, foram positivos e lhes proporcionaram trunfos. Por ter passado por tudo o que passou, você conseguiu ampliar o campo visual de sua vida. É agora a hora de você contemplar o amplo campo visual e, munido de muitos trunfos, seguir adiante no jogo da vida. É preciso planejar agora, decidir agora e agir agora. Os fatos do passado são todos seus patrimônios. Eu achei isso tão lindo quando eu li. Eu nunca tinha parado para pensar, o meu passado é meu patrimônio. Por que o meu passado é meu patrimônio? Porque o meu passado me levou para o agora. Se não fosse o meu passado, talvez eu não estivesse aqui. E se eu não estivesse aqui, eu não teria a chance de obter aprimoramentos, aprendizados e crescimentos que hoje eu tenho. Então, o meu passado é o meu patrimônio. Então, em vez de odiar o meu passado, eu começo a sentir até carinho pelaquilo que eu vivi. Tanto que uma vez me perguntaram, se você pudesse voltar e mudar alguma coisa, o que você mudaria? Nada. Nada. Porque se eu mudar alguma coisa no meu passado, eu vou alterar a chance que eu tenho do agora, do presente que eu estou vivendo. Ah, mas de repente no passado você poderia falar assim, você chegaria, imagina, você chegando para o seu eu do passado. Qual era a primeira coisa que você ia falar para o seu eu do passado? Compra Bitcoin. Compra Bitcoin. Quem é que ia pensar em Bitcoin? Ia ser alguma coisa que dá uma explosão, né? Investe na internet. Vai ser youtuber. Olha só, gente. Teria economizado 10 anos de estudo só fazendo videozinho, dancinha. Estava podre de rico, fazendo um monte de dancinha, mergulhando em banheiro de batata frita. Vai ser youtuber. Mas será que isso daria chance de eu construir o que eu preciso construir para mim agora? Agora. É esse o ponto. Porque a nossa ideia de que riqueza é que nos traz felicidade, nos retira, ou muitas vezes nos dá uma cegueira
de que o momento em que nós vivemos é o momento do aprimoramento espiritual. Era o momento do aprimoramento espiritual. Uma vez uma senhora chegou para mim e falou assim, se eu tivesse conhecido a Seitonê na sua idade, eu não teria sofrido tanto. E eu respondi para ela, talvez se você não tivesse sofrido tanto, você não saberia valorizar a Seitonê se você tivesse conhecido ela na minha idade. Aí ela, puxa, eu nunca tinha parado para pensar assim. Eu falei, às vezes nós precisamos de maturidade. Nem todo mundo sabe receber o presente quando é dado. A gente precisa ter valor, e quando a gente tem valor, quando a gente passa pelas experiências, a gente aprende a receber aquilo que nós recebemos. Muitas vezes ficamos envoltos em ilusões e vamos machucando quem está ao nosso redor sem querer. E é exatamente dentro de uma vivência em que às vezes nós somos machucados, é que nós aprendemos a mudar, transformar e não permitir que aquilo continue, que aquilo se perpetue. Isso é muito importante. Por isso que o nosso passado é o nosso patrimônio. Os fatos do passado são todos seus patrimônios e não devem ser objeto de suas lamentações e tristezas. Pessoas que cruzam a linha de chegada, entre parênteses, vencem na vida, com a arrancada final, são as que não perdem tempo lamentando o passado. É muito interessante porque o professor Masaharu Taniguchi, ele mostra que lamentar o passado não adianta. E lamentar o passado não é só ficar chorando, não. É ficar remoendo. É você ficar vivendo o passado. Tem pessoas, por exemplo, que o relacionamento não dá certo. Por que o relacionamento não dá certo? Por vários motivos. E um dos principais motivos é qual? Como você era ou como você estava emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente no momento que você escolheu aquela pessoa. Isso ninguém analisa. Ninguém analisa. Porque a escolha principal, ela é o primeiro fator. Tem pessoas que olham, a pessoa já vem com laudo psiquiátrico, ela já vem com todo o histórico e a pessoa vai lá e faz questão de casar e depois reclama. É doido. A pessoa vai, ela não faz uma análise. Por que eu estou escolhendo esse tipo de pessoa? O que dentro de mim atrai? O que é que me leva para os relacionamentos? Ela chora depois. E o que acontece? Tem pessoas que depois terminam o relacionamento, ela vive com o fantasma do ex. Ela não larga, então ela vive com assombração muitos anos. Aí depois pergunta, por que não vem ninguém? Ora, só tem fantasma do teu lado, só vive com gente morta. Não que o ex tenha morrido, mas a pessoa não para de falar. Só vive o ex, ela não larga o passado, ela não consegue entender. Aquilo foi importante para eu aprender, para poder conseguir ter nova perspectiva do futuro. Então, ou seja, se o passado é seu patrimônio, você precisa utilizar o seu patrimônio ao seu favor. É por isso que nós causamos o equilíbrio quando nós entendemos aquilo que acontece é a chance da nossa mudança. Vivi uma frustração no trabalho, amorosa, pessoal, estou ruim, estou precisando, estou doente. Isso tudo são excelentes chances de pensamento, de transformação, de reflexão, para que você construa um futuro. Ora, se você já fez errado uma vez e você não modifica, qual é a chance de você fazer errado de novo? Toda. Toda. Aí nós vamos quebrando a cabeça até a gente compreender as lições do passado. É por isso que a pessoa que entende que é no agora que ela resolve, ela tem uma visão positiva do seu passado. Eu não estou falando que nós vamos bater palma para as desgraças, não é isso. Nós vamos aprender com aquilo que nos foi dado. Nem todo mundo tem as mesmas oportunidades e nem todo mundo tem as mesmas chances. A vida de cada um é um mistério. Mas o que acontece? Aquilo que foi do passado, se a gente aprende com o que é do passado, a gente para de temer o futuro, porque as lições são aprendidas. E quando a lição é aprendida, você se torna muito mais capaz de lidar com aquilo que você não conhece. Por que hoje em dia as pessoas são ansiosas com o futuro? Porque ninguém quer aprender. Já reparou que nós vivemos a geração dos professores? Todo mundo é professor. O dia do professor hoje, a gente manda assim, feliz dia para todo mundo, porque todo mundo sabe ensinar tudo. Todo mundo é bom em tudo. A pessoa nunca abriu um livro de geografia, mas ela é perita em mundo islâmico. Ela te explica todo o problema da guerra de Israel com Hamas assim, com uma propriedade.
Você fala assim, gente, você não sabe nem qual é as capitais do Brasil, você não sabe nem que existe Tocantins. E você está lá falando de tudo. Hoje em dia as pessoas não abrem um livro, mas todo mundo sabe de tudo. Geopolítica, todo mundo sabe de economia, todo mundo sabe de tudo. É impressionante. Nós vivemos um mundo em que todo mundo ensina. Tanto que hoje em dia tem até uma piada que fala, se você sabe, você faz. Se você não sabe, você ensina. Então, como é que nós estamos vivendo? Hoje em dia, ninguém quer aprender. Ninguém tem humildade de sentar e falar assim, eu vou aprender. Eu quero aprender. Na espiritualidade é a mesma coisa. Gente, todo mundo é sábio. Eu não sei como é que o mundo ainda está em conflito. Você vai conversar, todo mundo é sábio. Na hora de pedir conselho é impressionante. Estava conversando e eu estava vendo até um colega meu, ele me dando os conselhos. Eu falei, cara, que conselho lindo que você está me dando, né? Aí ele virou para mim, o que você acha que eu faço? Exatamente o que você me aconselhou. É só você fazer o que você me aconselhou, está perfeito. Todo mundo dá conselho, todo mundo quer mostrar que é sábio. Por quê? Está todo mundo vivendo uma geração que quer agora. E ninguém entende que tem que ser construído. Hoje eu aconselho as pessoas, não é porque eu nasci sábio. Pelo contrário, eu não fui pelo caminho da sabedoria. A vida me deu duas opções, ou o amor ou a dor. Eu fui com toda a velocidade na dor. Eu fui com tudo, tanto que eu me arrebentei muito cedo. Aos 26 anos eu já estava com tudo destruído. Eu consegui destruir minha vida familiar, eu consegui destruir minha vida financeira, minha saúde. Eu me arrebentei todo. Foi dentro desse estrago que eu tive que me renascer. E nesse renascimento é que foi dado a sabedoria. Fui aprendendo, fui com as lições. Está vendo? Ó, eu quebrei a cara aqui, aqui e aqui. Então eu já aprendi que eu tenho que ter cuidado na hora de fazer isso. Eu tenho que aprender a fazer isso. Uma das primeiras coisas que eu aprendi, depois de quebrar a cara, foi ouvir os mais velhos. E no meu caso, meus pais. Eu passei a ouvir os meus pais quando eu arrebentei e quebrei a cara de tudo. Aí eu falei assim, Aí por quê? Quando eu cheguei em casa todo quebrado, minha mãe só olhou e só fez assim. Não falei? O que dá mais raiva é que a gente fala, foi. Não foi por falta de aviso. Não foi por falta de aviso. Então, o que acontece? É a incapacidade que a gente tem de querer encarar a humildade, de falar assim, eu preciso aprender e entender que os erros do passado vão te construir para o futuro. Olha que interessante. Como é que a gente constrói esse equilíbrio dentro da Seichoné? Dentro da Seichoné. A gente aprende que nós viemos aqui para manifestar o Filho de Deus. Então, nós viemos aqui para manifestar o Filho de Deus. Então, se nós viemos aqui para manifestar o Filho de Deus, então eu vim com um propósito nobre. O meu propósito não é ser fenomenicamente espetacular. O meu propósito é ser espiritualmente espetacular. E o fenômeno vem por acréscimo. Se eu tenho como missão manifestar o Filho de Deus, coisas serão me ensinadas e eu estarei pronto para aprender novas coisas. Como é que você cria o equilíbrio? É você entender que tudo do passado acontece para você estar no presente e tudo do futuro está protegido pelas mãos de Deus. Olha como é que isso te traz equilíbrio. Por isso que é importante rezar. A pessoa chega para mim e fala assim, preletor, eu estou ansioso, o que eu faço? Faz a meditação Shinsokan. Mas o que isso vai mudar? Vai mudar exatamente a sua concepção do que é o futuro. Do que é o futuro. Porque se você entende que você está no âmago da vida de Deus, ou que você está abençoado por Deus, você vai estar protegido. Se der certo, bem. Se não der certo, está tudo bem. Está tudo bem. Vou trazer um exemplo para vocês verem como é que funciona isso daí na prática. Rapidinho, que meu tempo já está esgotado. Eu tinha tomado a decisão que eu ia casar e estava precisando de dinheiro para pagar casamento. Porque tem 3 coisas que os gastos são infinitos. Enxoval de criança, casamento e reforma. É infinito. Se você quer acabar com qualquer fortuna, faça isso aí ao mesmo tempo. Você vai ver, não existe fortuna no mundo que aguente esses 3 ao mesmo tempo. Então eu estava entrando no casamento, então eu estava precisando fazer tudo, pagar tudo, Gente, eu aprendi título de crédito quando eu casei, porque eu nunca emiti tanto cheque na minha vida, velho. Era talões e talões de cheque, tudo voando pela cidade afora, pagando tudo que eu fiz. Então eu precisava crescer profissionalmente, eu precisava ter algum cargo de chefia, algum cargo que me remunerasse um pouco melhor para eu poder dar conta da situação. E nisso, uma colega minha
promotora de justiça, uma querida, maravilhosa, fez uma propaganda para um juiz. Eu trabalhava no tribunal, eu era assessor de magistrados, e ela fez uma propaganda que ela falou de mim, falou assim, ó, o menino só falta voar, o restante ele faz tudo. Quando ela falou, eu falei assim, mas por que você mentiu? Fala uns trem desse não, meu Deus, mas ela falou tão bem de mim, e eu fui lá conhecer o magistrado. E aquilo era muito importante para mim, era um dia decisivo. Aí eu fiz a meditação Shinsokan, fiz todas as práticas, li a suta, pedi para os antepassados, você faz tudo aquilo, aquela purificação. Chega, você nem anda, você sai flutuando de casa assim. Eu falei, pronto, estou preparado espiritualmente, eu vou chegar lá. Quando eu encontrei com o magistrado, mas ele olhou para mim, mas foi com a cara assim de absoluto desprezo. Ele não gostou de mim, não gostou. Eu falei assim, gente do céu, mas eu rezei, eu fiz as práticas, mas ele não gostou e não me quis. Assim, de cara, não quero você. E eu não fui escolhido para a seleção. E aquilo era uma excelente chance para mim. Era uma oportunidade que eu via como única. Fui lá, agradeci, porque eu aprendi na Seitonei que a gente tem que agradecer. E ele tomou até um susto, porque eu fui lá agradecer ele, mas eu não te escolhi. Eu falei, eu sei, eu vim agradecer a oportunidade. Porque só o fato de eu ter participado nessa entrevista, eu já fui lidando com as minhas próprias emoções e a minha postura de lidar numa situação de pressão. Isso me ajudou muito quando eu fui fazer mais à frente uma prova oral, porque a gente vai lidando com as situações, as pressões. Aí agradeci e tudo mais. E cheguei para casa e falei assim, puxa, isso seria tão importante para mim, mas não tem problema, o meu futuro está nas mãos de Deus. E você vai relaxando, você vai se tranquilizando e vai deixando que as coisas aconteçam. Eu não fiquei me remoendo, o que será que eu fiz de errado? Será que foi o perfume que eu usei? Será que a roupa não combinou? Será que eu falei alguma coisa? Eu quis ser engraçado? A gente começa a ficar tentando tirar coisas. Simplesmente ele olhou, ninguém é obrigado a gostar de mim. E graças a Deus, porque tem muita gente que não gosta de mim. Porque faz parte, gente. Faz parte. Tem gente que tem uns pensamentos, ainda mais quando passa no meu julgamento. Aí que tem gente que não gosta mesmo de mim. Então o que acontece? É normal, faz parte. Aí não fiquei me remoendo, simplesmente deixei. O que aconteceu? 6, 7 meses depois, uma turma que eu já havia trabalhado com eles há alguns anos, mudaram de local e me fizeram um convite para ocupar aquele cargo que eu estava pleiteando anteriormente. Fiquei super feliz, caiu de forma natural. E o que aconteceu naquele local em que eu estava acreditando que era o melhor? Acabou que estourou um escândalo, o juiz foi investigado por venda de sentença, todo o gabinete dele passou por investigação policial e vários sofreram muitos anos porque houve todo um escândalo de corrupção. Ou seja, ele não gostou de mim porque a minha vibração não batia com o ambiente. Aí na hora que eu vi aquilo, eu falei, gente, foi santo, porque isso me atrapalharia e muito. No meu caminhar do futuro, aquilo me atrapalharia muito, porque constaria uma investigação criminal por corrupção. Qual é a chance que tem um candidato que tem investigação de corrupção adentrar depois no cargo de magistrado? Então, o que acontece? Eu fui retirado do local. Então, muitas vezes a gente acredita, meu Deus, não deu certo. Uma vez um jovem falando comigo, era a chance que eu tinha de casar com aquela mulher. Quem te garante que você ia ser feliz com ela? Mas ela é bonita. E, se fosse assim, gente bonita não sofria. E sofre, e às vezes sofre até mais, exatamente porque é bonito. Porque o feiozinho já sabe que estava caiado mesmo, ele vai com o que tem. O bonito fala assim, não, eu tenho que dar certo. E às vezes não dá. E às vezes não dá. Então a gente precisa entender isso daí. Que quando a gente solta o passado e acredita que o passado vem para nos enriquecer e temos o futuro, exatamente a proteção divina, a gente só pode viver o presente. Então eu pergunto, para a gente encerrar, qual é o momento que a gente tem que perdoar? Agora, porque você só tem o agora, você só tem o presente. Ah, eu vou perdoar se ele falar comigo. E se ele morrer amanhã? Você vai perder a chance. Aí vem mais um elemento que você tem que trabalhar no passado. Oh, meu Deus, por que eu não fiz isso? Por isso que eu falo, digam às pessoas que vocês amam, agora que vocês as amam. Porque você talvez não tenha outra chance. É agora que a gente faz. É no agora que a gente vive. Por isso que o passado já se foi, gente. O passado é o seu patrimônio. Ele não é o seu algoz. Ele não é o seu torturador. Todo mundo erra. A diferença é que aqueles que aprendem com os erros tornam mais leve a sua vida.
Aprenda. Se você não quer aprender, a vida vai te bater até você se curvar. Porque a vida, ela aprende a construir humildade. Você tem dois caminhos. Ou você se torna humilde pelo estudo e pelo crescimento espiritual, ou você vai se tornar humilde pela pancada. Eu decidi aprender pela pancada, gente. Hoje em dia eu vejo o quanto que pelo caminhado espiritual é bem mais leve, gente. Apanhar dói demais. É bem melhor a gente ir pelo aprendizado, por você ouvir, por você ter capacidade de docilidade. Isso é muito importante. Ok, gente? Nós fazemos a meditação Shinsokan porque a gente pensa, neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou sendo abençoado por Deus. Qual é o momento em que Deus está com a gente? No agora. Se Ele está no agora, você está preocupado com o futuro, por quê? Aprenda com o seu passado, solte-o, que você pode ter certeza que sua vida vai ser muito mais feliz. É o equilíbrio entre o aprendizado do passado e a fé de que você está protegido no futuro é que te faz ter qualidade de vida, que te faz ter paz espiritual. Ok, gente? Vamos então para a nossa meditação, gente? Uma reverência. Muito obrigado. Queiram todos sentar e assumir a posição de oração. Lembrando que maiores explicações sobre a postura física e a postura mental durante a prática da meditação Shinsokan, vocês encontram no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Lá tem explicações fáceis e bem diretas de todos os detalhes da meditação, para que você possa fazê-la todos os dias em casa. Lembrando também que no canal do YouTube da Meditação Shinsokan, nós temos a meditação sendo conduzida por mim em 9 tempos diferentes, de 7 a 45 minutos. Então, caso você queira fazer com a minha companhia, fique à vontade, é só entrar no YouTube, Meditação Shinsokan, e lá você vai encontrar a playlist da meditação para fazer. Tá bom, gente? Então vamos lá. Mãos justapostas, coluna ereta, semblante feliz, respiração profunda e vagarosa. Vamos juntos visualizar esse mundo da imagem verdadeira, onde só existe o agora, porque só existe esse momento em que Deus está no interior de cada um de vocês. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seite Onoê, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, 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 é o oceano de infinito amor 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 de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, 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 é o oceano de infinita provisão 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 de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, 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 é o oceano de infinita harmonia 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 de Deus. É um mundo da grande harmonia. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado.
A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui para o meu interior, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. Deus, muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Vamos agora visualizar um mundo resplandecente, um mundo perfeito e maravilhoso, onde eu e Deus somos uma só vida, onde só vivemos o aqui e o agora. O passado já se foi, o passado já se foi, só existe o presente.
Deus, muito obrigado, 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 muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior, em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo. Somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação. Aos que estão aqui presentes, podem ficar de pé para a reverência. Uma reverência. Muito obrigado. Queiram se sentar rapidamente. Vamos aqui anotar o nosso dever de casa. Nosso dever de casa. Nosso dever de casa dessa semana, maravilhoso. Primeiro, vai ser a nossa meditação Shinsokan, para que possamos fazê-la todos os dias, a fim de que possamos cada vez mais ter a consciência de que estamos protegidos, abençoados e vivificados por Deus. E o nosso segundo, a gente pode repetir a seguinte frase. Vamos lá. São 3 frases, mas que elas vão retratar os 3 momentos. O passado já se foi. O futuro será maravilhoso. Vivo agora com amor e dedicação. Então a gente pode repetir isso aqui, gente. Olha, 30 vezes por dia. Pouca coisa. Você pode anotar isso aqui, deixar isso em algum lugar e todas as vezes você repetir. O passado já se foi. O futuro será maravilhoso. Vivo agora com amor e dedicação. Olha que interessante. Se você viver o agora com amor e dedicação, você não vai negligenciar aquilo que você precisa fazer para transformar o passado num futuro brilhante. Olha que interessante. Viver com amor, gente, é você aprender a lidar com tudo, perdoar, agradecer, ter sentimento de gratidão. As pessoas são infelizes porque elas não agradecem o que elas têm agora. Hoje falei um monte de coisas sobre tecnologia e avanços, para mostrar que a gente precisa agradecer o que a gente tem agora. Quando a gente agradece o que tem agora, você vive o que você tem nesse momento. E eu não falo só de bens não, gente. O fato da gente poder ter a condição até de estudar, isso é uma bênção. Então, se você agradece ao que você tem no agora, você consegue construir um futuro maravilhoso e você consegue soltar o passado. Lembre-se, uma vida feliz e saudável é uma vida em que você consegue equilibrar o que lhe aconteceu no passado com aquilo que você vai viver no futuro. Ok, gente? 30 vezes é fácil, gente. Vocês vão ver que vocês vão ter vontade de repetir cada vez mais. Desejo uma semana abençoadíssima para vocês, que vocês possam aprender e libertar o passado, se preparar com muita fé, com muita coragem para o futuro e viver o agora com grande intensidade. Um beijo no coração, feliz semana e até mais. Muito obrigado.